Estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é História da Arte. Comigo no estúdio está a professora do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que dá justamente a disciplina de História da Arte, Adriana Rodrigues Soares. Professora, obrigado pela sua presença hoje aqui. O prazer é todo meu, Ney. Muito obrigada pelo convite. E um desafio, né? Eu falar de História da Arte, assim, de uma forma mais complexa e não tão complexa, né? Porque a História da Arte, ela vem em busca da representação do que o social, a história social geral, ela participa. Então, o importante é que as pessoas entendam que a história da arte ela não está desconectada do contexto social. Então, o que é a história da arte? Nada mais é do que a representação do que na sociedade acontece, né? Nos períodos que a história nos apresenta. Então, a literatura também dentro desse contexto. E eu gostaria, então, de abordar algumas rupturas só para que se compreenda um pouco o que vem a ser alguns pontos importantes da história da arte. Se eu apresentar a vocês a Idade Média, né, na arte medieval, eu vou falar sobre o teocentrismo, que vem a representação de um ponto culminante desse contexto. Os artesãos daquela época, como eles eram conhecidos, eles não assinavam suas obras, né? Eles tinham o papel importante de apresentar aquilo que a igreja tinha como objetivo, que era a representação e a história de Cristo contada pelo ponto de vista da igreja. Então, os artistas eles representavam a partir das suas imagens aquilo que era a forma de catequizar essas pessoas através das imagens. E o que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, que a história ela se repete. Se a gente falar em Idade Média, algo tão distante de nós, historicamente, nós podemos pensar hoje na própria publicidade. A publicidade, ela usa da imagem também para, entre aspas, catequizar aqueles que estão à frente dela, né? Então, é uma forma de usar a imagem para que eu consiga convencer o meu público, o meu espectador. E era isso que a Idade Média fazia também. Dentro da sua arquitetura, da pintura, né? Porque as grandes catedrais e as belas catedrais foram construídas nesse período da Idade Média, pelo poder que a igreja representava, essa monumentalidade. E isso era através da pintura, dos vitrais, dos mosaicos, né? da representação de Cristo, da representação de Deus, sempre como um ponto importante, né? Para que essas pessoas pudessem, então, vislumbrar esse contexto. E aí depois vem o Renascimento. O Renascimento ele vem dentro de um contexto que ele vai buscar a ciência de uma forma mais valorizada, o que se deixou na Idade Média. Então vem o antropocentrismo, o homem como centro de tudo isso. E dentro desse contexto, o que vai acontecer? O artista continua produzindo para a igreja, porque a igreja, como nós sabemos, né, ela foi um dos grandes mecenas da produção artística da história. Mas ele já vai ter um outro olhar mais humanizado, né? A representação, eu acho muito interessante isso, e é muito, entre aspas, também eu gosto sempre de falar, muito lógico, dentro daquilo que ele queria que a imagem de Cristo fosse semelhante àquele que observasse, coisa que a Idade Média não queria, né? Porque ele estava superior. E aí nós podemos destacar Michelangelo, Leonardo da Vinci, que produziram obras maravilhosas em igrejas, né, para as igrejas, mas também já começando a representar o homem. Nós temos aí Mona Lisa, enfim, várias obras que representavam já a representação humana. E o estudo científico da anatomia para que fosse representada. E aí depois nós podemos, isso aí no Renascimento acontece a Contra-Reforma. Então uma divisão de pensamentos, né? A Reforma Protestante que vem trazer um novo olhar para essa sociedade. Mas para perceber que o artesão, o artista, ele estava sempre reproduzindo, sempre construindo uma leitura sobre o que o social estava apresentando, né? E aí depois, eu acho bastante interessante também mostrar esses três momentos da história da arte, quando veio o Barroco novamente, depois da grande perda de fiéis que a igreja teve com a Reforma Protestante, ele vem resgatar isso através da arte também, né? Vem a Contra-Reforma. E com isso é muito interessante porque o artista ele vai buscar dentro da imagem, novamente, dentro das suas arquiteturas, o que no Renascimento se limpou,
vamos dizer assim, dos ornamentos dentro da arquitetura. No barroco ele vai fazer novamente todo um resgate medieval, né, com todo aquele exagero de ornamentos para que trabalhasse a relação de sensibilidade do ser humano. Então isso também é uma coisa muito importante. O que eu preciso do meu espectador? Eu preciso que ele tenha sensibilidade, que ele possa representar, sinta aquilo que eu tenho para passar como imagem. Aí o barroco vem trabalhar todo esse contexto a partir da dramaticidade, né, o teatral da obra de arte. Então, se você olha uma obra barroca, uma das minhas preferidas, né, que eu acho assim, que eles chegaram ao ápice, tanto técnico como de expressão, ele vai trazer toda essa representação que Cristo, da morte de Cristo. Né? Por que ele vai representar a morte de Cristo, a relação do sofrimento desse contexto? Para que as pessoas tivessem pena, dó, e se voltasse novamente à relação da igreja. Então, o barroco vem trazer totalmente esse resgate. O que eu sempre comento também, o barroco ele vai pegar a técnica do Renascimento, que já chega no ápice de construção de volumes, de cores, né, da observação real, e vai trazer o drama, que é a ideia da cor, o uso do contraste de luz e sombra, quando você pega Caravaggio, Rembrandt, né, todos esses grandes mestres. E os nossos também, Aleijadinho, né, Manuel da Costa Taide também. Como nós sabemos que Minas Gerais é um grande berço, né, da história barroca. E aí depois, nós percebemos que a história ela vai e volta. Nós estávamos lá na Idade Média com a relação da emoção do indivíduo. Depois nós passamos para o Renascimento, que há uma racionalidade, né? Uma ideia muito mais racional. E depois nós voltamos novamente para o sentimento, pela emoção, que é o barroco. E aí, se eu for mais à frente, eu vou entrar no neoclássico, que é a arte, a história da arte, quando eu falo dentro do contexto histórico da Revolução Francesa, né, que vai surgir aí vários contextos que vem Napoleão Bonaparte, trabalhar toda essa representação de uma arte histórica, onde o artista tinha por obrigação, vamos dizer assim, a representação histórica daquilo de como era contado pelos seus mecenas. Né? Então, por exemplo, isso é muito interessante também, né? Quando a gente lê uma leitura histórica, quem contou essa história? Né? Se questionar assim, mas qual é o olhar, qual é a visão, de quem é essa visão? Então, os artistas eles tinham essa representação. Por exemplo, muitos dos artistas, principalmente no período barroco, Caravaggio é um deles, né? Ele representava o que a igreja pedia, de uma determinada passagem bíblica. Muitas vezes o que acontecia? A igreja falava, não é assim que eu quero. Esse personagem ele não pode ser assim, ele tem que ser assim. E o artista, dentro dessa prostituição artística, porque o artista precisa comer, ele precisa vender a sua obra, né? E ele estava sendo pago para aquilo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar aquela arte, mesmo que não esteja sob o seu olhar. Né? Isso é uma coisa muito interessante de se pensar dentro da história da arte. E eu também falo para os meus alunos uma coisa muito interessante. Nós falamos do Photoshop, né? Hoje. Ele está aí há muito tempo nas mãos dos artistas. Né? E, então eu gosto de construir essas relações porque você veja, Napoleão Bonaparte, ele não era toda aquela importância estética que ele apresenta nas obras quando Davi pintava. Então você pega, por exemplo, um outro artista que pintava, que agora me fugiu o nome dele, né? Que ele vai pintar o Napoleão Bonaparte também, e ele vai pintar com o olhar dele. E aí a gente percebe, nossa, mas quem é realmente o real? O que o Napoleão pagava ou o que o Napoleão não pagava? E daí eu brinco também com meus alunos, é mais ou menos aquela história do Face, né? A realidade e a expectativa. Você veja como as coisas se repetem, né? Então, e dentro desse contexto, os artistas estavam condicionados a essa ideia. Então, um pouquinho mais à frente da história da arte, ele vai modificar um pouquinho esse pensamento de expressão, né? Professora, vamos agora para um breve intervalo. Vamos. E voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.
Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta, o assunto História da Arte. Comigo no estúdio está a professora do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Adriana Rodrigues Soares, e que também é professora titular da disciplina de História da Arte. Professora, eu gostaria que a senhora continuasse de onde parou no bloco anterior, falando justamente sobre esse período do começo do século XIX, quando, após a Revolução Francesa, Napoleão, entre aspas, dá o golpe na própria Revolução e se torna imperador da França. E isso, obviamente, teve um impacto na história da arte. O neoclassicismo, ou seja, o retorno ao clássico, vem justamente com a Revolução Francesa. Mas a senhora falava que, obviamente, os artistas eram condicionados por seus mecenas, aqueles que pagavam as obras. Né? Isso até hoje. Né? Até hoje. É natural, as pessoas precisam comer, né? Morar. Então, como que a história da arte foi impactada na sequência dos eventos? Porque do século XIX para frente, a humanidade entrou num ritmo frenético, com a Revolução Industrial, por exemplo. Né? Que tipo de impacto teve na história da arte? Que outros movimentos surgiram depois do neoclassicismo? Muitos movimentos. Né? Aí você tocou num ponto muito importante dessa sociedade frenética. Né? Com o surgimento da Revolução Industrial, que vem aí dentro da Revolução Francesa, no contexto, né, de caminho histórico, nós começamos agora a perceber dentro da história da arte, no metade do século XIX para frente, uma arte já pensada muito mais na relação metafórica. Mas quando eu falo metafórica, todo o contexto que você representa, ele é uma metáfora. Né? Isso nós temos que ter consciência, porque a imagem é metafórica. Mas eu estou entrando no contexto metafórico muito mais da subjetividade em representação do que o artista quer falar. Por exemplo, enquanto no neoclássico, como você colocou aqui, um resgate ao clássico, que era aquele contexto do belo. Né? O que é o belo dentro da história da arte? É o clássico. Simetria, equilíbrio, harmonia. Esse é o contexto de belo para esse período histórico, vamos dizer assim. É uma arte limpa, né, de cores, de equilíbrio. Aí, depois do neoclassicismo, vêm os artistas do romantismo, né, que ele vai trabalhar a ideia da subjetividade, da representação metafórica da história, do contexto social, político e religioso, já o religioso quase sumido dessa representação artística, para que ele mostre realmente as expressões do que aquelas pessoas estavam sentindo. É muito mais expressional do que visual. Então, por exemplo, o romantismo, eu não sei se você conhece aquela obra Liberdade Guiando o Povo, que tem uma mulher com os peitos de fora, a bandeira da França, né? Aí você pensa, tá, mas o que dentro desse contexto, sendo que representavam antes os militares com características romanas, e agora a mulher, como? Por quê? Porque ali estava a metáfora de uma liberdade, né? As mulheres com o peito de fora, a bandeira da França, quer dizer, é a busca da liberdade da França, dessa revolução dos direitos iguais, das relações de uma burguesia que também tivesse os deveres como todos os trabalhadores tinham. Então, dentro desse contexto, o artista, eu gosto muito de citar, sempre quando eu vou dar a história da arte no contexto do romantismo, eu falo romantismo e Goya. Né? Porque parece que Goya, como Picasso também, eles perpassam tantos contextos dentro da história da arte que eles não podem ser classificados somente num ponto. E aí também, eu gosto muito também de fazer esses ganchos. Goya, se você pega uma obra de Goya, por exemplo, Saturno Devorando Seu Filho, nós conseguimos perceber muito bem o surrealismo ali. Algo que vem lá no século 1924, no século XX. Quer dizer, esses artistas já estavam com um contexto de liberdade muito maior do que anteriormente. Então, você pega a relação de Delacroix, por exemplo, né, que vem trabalhar todo o sentimento do que aquelas pessoas estavam sentindo em resultado da Revolução. Né? E aí nós passamos para o realismo, depois saindo do romantismo, e o realismo é o primeiro movimento, quase no final do século XIX, primeiro movimento artístico que vem representar as pessoas comuns.
Imagine. Aí se fala assim, nossa, mas a história da arte é elitizada. Claro que ela é elitizada. Olha, em contexto histórico, muito pouco tempo a arte ela começou a representar o trabalhador, a mulher enquanto mulher. Antes ela era musa, ela era ninfas, ela era deusas, e agora não, agora ela é a mulher, é a prostituta, é a denúncia social, né? Então o realismo é muito forte esse movimento, esse período da história, que também vem trazer a Revolução Industrial dentro desse contexto. E aí nós vamos cair lá no século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX, com as guerras. E aí eu sempre questiono também com os meus acadêmicos, com os meus alunos, a ideia de por que uma sociedade não compreende a arte moderna, por que ela acha feia a arte moderna. Claro, porque o conceito de belo nosso está muito ligado ao clássico ainda. Nós estamos no século XXI, mas o nosso conceito ainda está a ideia de um belo estético, de equilíbrio, simetria, tudo aquilo que sai do nosso olhar estético clássico, ele nos incomoda, mas ele é natural. Surge aí as tecnologias como a fotografia, quando o artista ficava 5, 6, 7 meses, 1 ano, 10 anos reproduzindo uma imagem, a fotografia vem e faz isso de uma forma muito mais prática, muito mais barata. E aí vem a guerra que destrói tudo. E aí você fala assim, poxa, mas então você quer que eu continue enquanto artista representando o belo, sendo que tudo está destruído? E aí? Se a arte é resultado de uma sociedade, como que eu vou representar isso? Aí vem Picasso, vem, né, o impressionismo já trazendo essa ideia de uma ruptura técnica, né? Surgiu a fotografia, contextos históricos, nós temos que agora estudar outras coisas, temos que pensar outra forma de representação. E aí vem o expressionismo, que é um dos movimentos mais fortes da história da arte, que vem trazer a ideia da expressão mais íntima do ser humano, né? A pobreza de espírito, a miséria mesmo de fome, vem mostrar todos os sentimentos que a guerra despertou, o amor, aquele amor que não é correspondido, aquele amor do ódio, enfim, tudo aquilo que o ser humano está, não que ele não tivesse anteriormente, mas que ele pôde representar, sim, agora, nesse momento, né? Teve essa liberdade do contexto artístico e imagético, né? Não só imagético, se você pegar hoje a arte, né? Vamos ainda na arte moderna, ela vai trabalhar ainda com suportes como tela, como materiais já diferenciados, mas ainda ela está. Agora se pega a arte contemporânea, né? Ela está totalmente o quê? Efêmera, líquida. Alguns autores questionam, tá, e daí? Se nós queremos ver a Mona Lisa, nós vamos ao Louvre. E daqui a pouco? O que será da nossa arte? Onde que eu vou ver se o artista faz uma instalação, passou a exposição, passou a mostra, ele desmonta aquilo só fica registrado por fotografias. Mas o que é isso? Será que é resultado da nossa sociedade? Né? Será que a nossa sociedade tem tempo para um artista ficar produzindo uma escultura 7 anos? Não existe mais isso, né? Então, por isso que é muito importante esse contexto da história da arte, sempre você ter a ligação, né, com o contexto social do que se está vivendo. Então, tudo isso, hoje nós temos a arte digital, nós temos suportes diferentes de artes, nós temos o corpo, nós temos a parede, nós temos, enfim, a qualquer contexto, nós podemos fazer desse copo de água aqui uma obra de arte, porque hoje a arte está muito mais conceitual, né? Ela não está muito preocupada com o objeto em si, mas com o conceito dado a ele. E isso é muito importante se ver, e é muito difícil de entender. E tudo que aí eu também questiono, né? Claro que é difícil de entender, nós estamos vivendo nela. E quem sabe daqui a muito tempo à frente vão explicar o que é isso. Como nós fazemos com a história já vista por um outro parâmetro, né? Professora Adriana Rodrigues Soares, obrigado pela sua presença hoje aqui. Prazer é todo meu e quando precisar é só chamar. Nós vamos encerrando o programa de hoje por aqui, espero que você tenha gostado e voltamos na semana que vem com outra edição do programa Lente Aberta.